O dia todo, sentados no banco do pátio, ficavam os 4 filhos idiotas do casal Mazzini Ferraz. Tinham a língua entre os lábios, os olhos estúpidos e volviam a cabeça com a boca aberta. O pátio era de terra, cercado a oeste por um muro de tijolos. O banco ficava paralelo ao muro, a 5 metros. E ali, os 4 se mantinham, imóveis, com os olhos fixos nos tijolos. O sol se ocultava por trás do muro e, ao declinar, os idiotas faziam a festa. A luz ofuscante, a princípio, chamava-lhes a atenção, e pouco a pouco, os seus olhos se animavam. Riam ao final, estrepitosamente, congestionados pela mesma hilaridade ansiosa, contemplando o sol com bestial alegria, como se ele fosse comida. Conta um Conto apresenta de Horácio Quiroga, A Galinha Degolada. Narração: Marcelo Fávaro. Outras vezes, perfilados no banco, zumbiam horas inteiras, imitando o bonde elétrico. Os ruídos fortes sacudiam-nos em sua inércia. E então eles corriam, mordendo a língua e mugindo, ao redor do pátio. Mas quase sempre estavam apagados na sombria letargia do idiotismo e passavam o dia todo sentados no banco, com as pernas suspensas e quietas, empapando as calças com a saliva pegajosa. O maior tinha 12 anos e o menor 8. Em todo o seu aspecto sujo e desvalido, notava-se a absoluta falta do mínimo que fosse do cuidado maternal. Todavia, esses 4 idiotas haviam sido um dia o encanto dos pais. Aos 3 meses de casados, Mazzini e Berta orientaram o seu íntimo amor de marido e mulher e marido, num projeto especialmente vital: um filho. Que melhor auspício para 2 apaixonados que essa honrada consagração de carinho, libertado do vil egoísmo de um mútuo amor sem objetivo algum. E o que é pior, para o amor mesmo, sem esperanças de possível renovação. Era o que sentiam Mazzini e Berta quando o filho chegou, após 14 meses de casados, acreditando que a felicidade do casal estava cumprida. Era uma criatura bela e radiante até 1 ano e meio. Mas, no 22º mês, numa certa noite, convulsões terríveis abalaram o menino. Ele se sacudia, ele se mexia, batia a cabeça no berço. E na manhã seguinte, ele já não mais reconhecia os pais. O médico os examinou com essa atenção profissional de quem está visivelmente buscando as causas. Quais são as causas do mal nas enfermidades dos pais? Alguns dias depois, os membros paralisados recobraram o movimento. Mas a inteligência, a alma e até mesmo o instinto haviam-no abandonado para sempre. Ficara completamente idiota, babão, pendente, morto sobre os joelhos da mãe. Filho, meu filho querido, ela soluçava sobre aquela espantosa ruína de seu primogênito. O pai, desconsolado, desolado, acompanhou o médico à saída de casa.
Ao senhor eu posso dizer, eu creio que, bem, é um caso perdido. Poderá melhorar, educar-se em tudo que a idiotia permita, mas nada além disso. Sim, assentia Mazzini. Mas, diga-me, o senhor crê que o caso é hereditário, que... Não. Quanto à herança paterna, já lhe disse o que achava quando viu seu filho. Quanto à mãe, tem ela um pulmão que não respira direito. Eu não vejo nada mais além disso. Mas há uma respiração um tanto ríspida. Faça com que ela seja examinada detidamente. E com a alma destroçada pelo remorso, Mazzini redobrou o amor ao filho, o pequeno idiota filho, que pagava pelos excessos do avô. Ainda teve que consolar, amparar sem trégua aberta, profundamente ferida por aquele fracasso de sua jovem maternidade. Como é natural, o casal pôs todo o seu amor na esperança de outro filho. E ele veio, nasceu, e a saúde e limpidez do seu sorriso reacenderam o futuro extinto. Mas... aos 18 meses de idade, as mesmas convulsões, os mesmos pavores, a cabeça balançando, o corpo tremendo. Já viu alguém convulsionando? As convulsões do primogênito se repetiram, e no dia seguinte, o segundo filho despertou. Idiota. Desta feita, os pais caíram em um profundo desespero. Ora, seu sangue e seu amor estavam amaldiçoados. Seu amor, sobretudo. Ele contava com 28 anos, ela com 22. Mas toda esta apaixonada ternura não lograra criar um átomo de vida normal. E já não mais pediam beleza e inteligência, como sucedera no caso do primogênito. Mas um filho, apenas um filho como todos. E de novo, do novo desastre, brotaram novas labaredas do amor dolorido. Uma nova ânsia de redimir de uma vez para sempre a santidade de sua ternura. Vierem gêmeos, e ponto por ponto, repetiu-se o processo dos maiores. Mas, acima de sua imensa amargura, restava a Mazzini e Berta uma grande compaixão por seus 4 filhos. Tiveram que arrancar do limbo da mais funda animalidade, não suas almas, mas próprio o instinto abolido. Eles não sabiam deglutir, mudar de lugar, nem mesmo sentar-se. Aprenderam finalmente a caminhar, mas em tudo esbarravam. Por não darem conta dos obstáculos, quando eram banhados, mugiam até a face injetar-se de sangue. Animavam-se tão somente quando comiam, viam cores brilhantes ou ouviam trovões. E então riam, o riso bestial deitando fora a língua e os rios de baba, radiantes de frenesi. Tinham, em compensação, certa faculdade imitativa. Mas não se pôde obter nada além disso. Com os gêmeos parecia concluída a aterradora descendência. Mas, passados 3 anos, desejaram ardentemente ter outro filho. Mais um,
confiando em que o longo tempo transcorrido houvesse aplacado a fatalidade. Mas não eram satisfeitas as suas esperanças. E nesse ardente desejo, que se exasperava em razão de sua infrutuosidade, azedaram-se. Até esse momento, cada qual havia tomado sobre si a parte que lhe correspondia na miséria dos seus filhos. Mas a desesperança de redenção ante as 4 bestas que haviam nascido deles deu vazão a essa imperiosa necessidade de culpar os outros, que é patrimônio específico de corações inferiores. Iniciaram com a mudança de pronome seus filhos, e como, sob o insulto, havia insídia, a atmosfera se carregava. Acho, disse-lhe uma noite Mazzini, que acabava de entrar e lavava as mãos, que você poderia manter os garotos mais limpos. Berta continuou a ler como se não tivesse ouvido. É a primeira vez, replicou um pouco depois, que o vejo preocupado com o estado de seus filhos. Mazzini voltou ligeiramente a face para ela, com um sorriso forçado. De nossos filhos, parece-me... Bem, de nossos filhos, assim é melhor? Ela ergueu os olhos. Desta feita, Mazzini expressou-se claramente. Eu acho que você não quer dizer que... Bem, que a culpa é minha. Ou vai dizer... Ah, não, Berta sorriu muito pálida. Mas tampouco é minha, suponho. Só faltava essa agora, murmurou. Só faltava o quê? Se alguém tem culpa, não sou eu, entenda bem. Era isto o que eu queria dizer. O marido a olhou por um momento, com brutal desejo de insultá-la. Deixe pra lá, articulou, secando finalmente as mãos. Como queira. Mas se você estava querendo dizer... Berta! Como queira. Este foi o primeiro choque. E sucederam-se outros. Mas, nas inevitáveis reconciliações, suas almas se uniam com o arrebatamento redobrado e a loucura por um outro filho. E assim nasceu uma menina. Viveram 2 anos com a angústia à flor da alma, esperando sempre outro desastre, esperando a noite. Mas nada aconteceu. Todavia, e os pais puseram nela toda a sua complacência, que a menina levava aos mais extremos limites do mimo e à malcriação. Se ultimamente Berta voltara a cuidar de seus filhos a partir do nascimento de Bertita, esqueceu-se quase totalmente dos outros. Sua tão só lembrança a horrorizava, como se eles fossem algo atroz que a obrigaram a cometer. Ocorria o mesmo, mas em menor grau, com Mazzini. Mas, nem por isso, a paz havia chegado às suas almas. O mínimo mal-estar da filha desencadeava, com o terror de perdê-la, os rancores de sua prole podre. Haviam acumulado fel tempo demais para que o vaso não ficasse distendido, e ao menor contato, o veneno era lançado fora. Desde a primeira altercação envenenada, perderam o recíproco respeito. E se há algo a que o homem se deixa arrastar com cruel prazer, tal consiste, quando já se deu o primeiro impulso, em humilhar completamente uma pessoa. Antes eles se continham pela mútua falta de êxito. Mas agora que este havia chegado, cada qual atribuindo-o a si mesmo,
sentia a maior infâmia das 4 aberrações que o outro o havia forçado a criar. E com tais sentimentos, não havia para os 4 filhos maiores afetos possíveis. A empregada os vestia, dava-lhes de comer, punha-os na cama com visível brutalidade. Quase nunca lhes dava banho. Passavam a maior parte do dia sentados, de frente para o muro, privados da mais remota carícia. E assim, Berdita completou 4 anos. E nessa noite, como resultado das guloseimas, aos pais era absolutamente impossível negá-las. A criancinha teve alguns calafrios e febre. E o temor de vê-la morrer ou ficar idiota tornou a reabrir a eterna chaga. Fazia 3 horas que não se falavam e o motivo foi, como quase sempre, os fortes passos de Mazzini. Meu Deus, você não pode caminhar mais levemente? Quantas vezes... Bem, é que eu me esqueço. Acabou, eu não o faço de propósito. Ela sorriu desdenhosa. Eu não acredito tanto em você. Nem eu jamais acreditei tanto em você, tuberculosinha. O quê? O que você disse? Nada. Sim, eu ouvi você dizer. Eu ouvi algo, veja. Eu não sei o que disse, mas lhe juro que prefiro qualquer coisa a ter um pai como o que você teve. Mazzini empalideceu. Afinal, murmurou com os dentes cerrados. Afinal, víbora, você disse... Você disse o que queria dizer. Sim, víbora, sim. Mas tenho pais sadios, escuta-me. Sadios. Meu pai não morreu em delírio. Eu poderia ter os filhos como os de todo mundo. Esses são seus filhos. Os 4, seus. Mazzini igualmente explodiu. Víbora tuberculosa. Isto é o que eu disse, o que eu quero lhe dizer. Pergunte ao médico quem tem a maior culpa pela meningite dos seus filhos. Meu pai ou teu pulmão perfurado, sua víbora. Continuaram cada vez com maior violência, até que um gemido de Bertita selou instantaneamente as suas bocas. À 1 da manhã, a ligeira indigestão havia desaparecido. E como ocorre fatalmente com todos os casais de jovens que se amaram intensamente pelo menos uma vez, a reconciliação chegou, tão mais efusiva quanto lacerantes foram os impulsos. E aí, amanheceu um esplêndido dia, e ao se levantar, Berta cuspiu sangue. E as emoções e a noite mal passada tinham sem dúvida grande culpa. Mazzini a reteve abraçada por um longo tempo, e ela chorou desesperadamente, mas sem que nenhum deles se atrevesse a dizer uma palavra. Às 10 horas, decidiram-se sair, depois do almoço. Como o tempo era curto, ordenaram à empregada que matasse uma galinha. O dia radiante havia tirado os idiotas do banco. Assim, no momento em que a empregada degolava a galinha na cozinha, dessangrando-a lentamente, Berta havia aprendido com sua mãe esse bom modo de bem conservar a frescura da carne. Acreditou sentir algo, como uma respiração atrás de si. Voltou-se e viu os 4 idiotas, com os ombros colados um no outro, olhando, estupefatos, a operação. Vermelho, vermelho. Senhora, os garotos estão aqui na cozinha. Berta chegou. Não queria que eles jamais pisassem ali.
E nem mesmo nestas horas de pleno perdão, esquecimento e felicidade reconquistada, podia evitar tão horrível visão. Sabe por quê? Porque, naturalmente, quanto mais intensos eram os arrebatamentos de amor ao marido e à filha, mais irritado era o seu humor com os monstros. Que saiam, Maria! Ponha-os para fora! Ponha-os para fora, digo-lhe! As pobres 4 bestas, sacudidas, brutalmente empurradas, voltaram para o banco. E depois de almoçar saíram todos. A empregada foi a Buenos Aires e o casal a um passeio pelas quintas. E ao cair do sol, voltaram. Mas Berta quis cumprimentar por um momento as vizinhas da frente. A filha logo escapou para casa. Entre mentes, os idiotas não haviam deixado o banco durante o dia todo. O sol já havia transposto o muro. Começava a afundar-se. E eles continuavam olhando os tijolos mais inertes do que nunca. E de repente, algo se interpôs entre o seu olhar e o muro. A irmã, enfadada de 5 horas de vigilância, queria agir por conta própria. E detida ao pé do muro, olhava para o alto pensativa. Queria subir, não havia dúvida. Por fim, decidiu-se por uma cadeira sem assento, mas não era o suficiente. Recorreu então a uma lata de querosene. E o seu instinto topográfico a orientou a aprumá-la na vertical, com o que triunfou. Os 4 irmãos, com um olhar indiferente, viram como a irmã conseguia pacientemente dominar o equilíbrio e como nas pontas dos pés apoiava a garganta na plataforma do muro. Entre as mãozinhas retesadas, viram-na olhar para todos os lados e buscar o apoio com o pé para subir ainda mais. Mas o olhar dos idiotas havia se animado. Uma mesma luz insistente fixava-se em suas pupilas. Não afastavam os olhos da irmã, enquanto uma crescente sensação de gula bestial ia transformando cada uma das linhas de seus rostos. E lentamente levantaram os 4 e avançaram até o muro. A pequena, tendo conseguido fixar um pé, já ia montar a cavalo e seguramente passar para o outro lado, mas sentiu-se agarrada pela perna e debaixo dela os 8 olhos cravados nos seus lhe deram muito medo. Solte-me, deixe-me, gritou, sacudindo a perninha, mas foi puxada. Mamãe! Ai, mãe, mamãe, papai! Chorou imperiosamente e ainda tentou agarrar-se à borda do muro, mas se sentiu arrancada e caiu. Mamãe, ah! Não pôde mais gritar. Um deles apertou-lhe o pescoço, afastando os cachos como se fossem penas, e os outros a arrastaram por uma perna até a cozinha, onde nessa manhã haviam dessangrado a galinha, bem segura, arrancando-lhe a vida segundo por segundo. Mazini, na frente da casa, acreditou ter ouvido a voz da filha. Eu acho que ela lhe chama, disse a Berta. Prestaram atenção, inquietos, mas não ouviram mais nada. Contudo, um momento depois, se despediram, e enquanto Berta ia guardar o seu chapéu, Mazini avançou ao pátio. Bertita! Ninguém respondeu. Bertita! Elevou a voz ainda mais, já alterada. E o silêncio foi tão fúnebre para o seu coração
sempre aterrorizado, que as costas regelaram com um horrível pressentimento. Minha filha, minha filha! Correu já desesperado aos fundos. Mas, ao passar em frente à cozinha, viu no chão um mar de sangue. Empurrou violentamente a porta encostada e lançou um grito de horror. Berta, que já de sua vez já correra ao ouvir o angustiante chamado do pai, escutou o grito e respondeu com outro. Mas, ao precipitar-se da cozinha, Mazzini, lívido como a morte, se interpôs detendo-a. Não, não entre, não entre. Berta chegou a ver o chão inundado de sangue. Só pôde erguer os braços à cabeça e afundar-se no marido com um suspiro rouco. Fim do conto. Horácio Quiroga nasceu em Salto, no Uruguai, no dia 31 de dezembro de 1878. Morreu em Buenos Aires em 1937. Foi um escritor muito famoso por seus contos, que geralmente tratavam de eventos fantásticos e macabros, como nós podemos acabar de ver, na linha de Edgar Allan Poe. E os temas relacionados à selva, sobretudo a região de Misiones, na Argentina, onde Quiroga passou parte de sua vida. Sua vida foi muito atribulada. A morte do pai quando ele tinha apenas 4 anos. O suicídio do padrasto. A morte do melhor amigo com um tiro acidental disparado por ele. O suicídio da esposa. Sua obra mais famosa são os Contos de Amor e Loucura e de Morte, de 1917, onde está a célebre A Galinha Degolada. Após, em 1937, ter sido diagnosticado com câncer, Quiroga cometeu suicídio, ingerindo uma dose letal de cianeto. Ele era da escola modernista fundada por Rubem Dário, um leitor obsessivo de Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant. Ele foi atraído por temas que incluíam os mais estranhos aspectos da natureza, muitas vezes tingidos de horror, doença e sofrimento para os seres humanos. Muitas de suas histórias pertencem a essa corrente, cuja obra mais emblemática é essa que eu acabei de dizer, os Contos de Amor, Loucura e Morte. Muito bem, minha fala. Este conto está no limite do que eu acho que é razoável para se contar. A partir daí eu acredito que eu tomo muito cuidado para não trazer algo de mau gosto, que é muito sutil a diferença entre o terror, o horror e o puro mau gosto, a pura maldade escrita de uma forma nojenta, de uma forma irresponsável. Aí não é literatura, aí é pura nojeira. E este está no limite, e eu acho interessante porque é um escritor muito conhecido, e essa é a obra mais conhecida dele, e eu acho realmente que beira o mau gosto. Gostei do conto pelo ambiente que ele criou. Não é exatamente um ambiente que eu costumo a me sentir mais confortável para narrar. No entanto, eu já disse para vocês, né? Contos em que o cara mata a esposa, ou contos de feminicídio e de suicídio, eu tenho muitas reservas pessoais antes de ler. Somente se a linguagem esteja de uma maneira muito bonita mesmo,
muito diferente, é um conto linguisticamente muito bem construído a ponto de valer a pena, porque nojeira por nojeira a gente já tem aí os jornais e não precisa, sabe, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Até entro nessa questão do até quando a literatura imita a arte e faz um reflexo dela de uma maneira subjetiva, com uma visão que só o artista consegue trazer, e a partir de que momento ela se torna um objeto de influência para a sociedade. E essa discussão ela já é muito antiga, ganhou mais destaque a partir do finalzinho do século XVIII, com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que foi até proibido e comprado numa cidade pela Igreja Católica, foi incendiado em praça pública todos os livros que foram comprados, por causar o que hoje chamam de efeito Werther, que é justamente como se fosse um efeito manada de jovens que estavam lendo o livro e cometendo suicídio. Então, isso cresceu ao longo dos últimos 200 e poucos anos, ganhou destaque nos jogos de luta, desde que eu era pequeno, tem essa história, desde o Mortal Kombat 1 eu ouço falar. Hoje então, imagine, de que os jogos influenciam os jovens a cometer crimes. E até voltou essa discussão, eu li no Ei Nerd, do filme do Joaquim Phoenix, né, sobre o Coringa, dizendo que ele era tão violento a ponto de poder se tornar uma ferramenta pelo sua popularidade, né? Então eu acredito que essa discussão ainda vai durar bastante tempo, ok? O que não pode, gente, é a literatura ser proibida. Eu acredito que, na minha pessoal posição, a pessoa que é doente, que já tem indícios que vai cometer um ato desse, um ato violento, vai cometer de qualquer jeito, vendo filme ou não, lendo livro A, livro B ou não, ok? Seja um ato derradeiro como entrar no cinema, como ocorreu na sessão do Batman, certa vez, desse Batman do último Coringa, que foi fantástico, a trilogia, e que o rapaz entrou e saiu atirando no cinema. E isso é lamentável. No entanto, acredito eu, que a literatura, ela não fornece esse poder todo. Uma pessoa comum, ela pode ler algo horroroso, como por exemplo, O Gato Preto, que está em qualquer escola do Brasil. Na biblioteca de qualquer escola do Brasil você vai ter O Gato Preto, com o narrador enfiando um machado na cabeça da esposa. Vai ter o Capitães da Areia, que a princípio foi proibido na época que foi lançado na década de 30, foi até incinerado também os livros, e que hoje está em é leitura obrigatória para entrar em qualquer faculdade, ok? Então, é claro, tem casos que são extremas exceções, como por exemplo aquele livro como o Mein Kampf, né, a minha luta do Hitler, que aí é outra história. Ele não era um mestre da literatura. Né? Aliás, tem uma galera que tem uma mania de pagar um pau para ele, né? Muito bem. A literatura, apesar de não estar completamente definido se ela realmente pode influenciar atos furiosos como esse ou não, proibir é voltar à Idade Média. Então não tem condição de proibir um livro por causa da sua temática ou do seu estilo, ok? O importante é você conhecer até onde vai a profundidade de uma patologia, de uma doença psíquica, quais são os possíveis efeitos que ela pode causar. E aí o Quiroga
conseguiu chegar num limite muito próximo aqui entre o genial e o extremo mau gosto, que é bem sutil a diferença, ok? Aqui ele trabalhou estética, ele trabalhou uma escolha lexical muito apurada, ele trabalhou ambientação. Não é simplesmente um doido, e já vi muito doido mandando e-mail pra mim, doido, sabe? Com coisas horríveis escritas, e sem nenhuma preocupação artística, sem nenhum... nada. Apenas o desejo de ver o puro horror. Mas não o horror cósmico de Lovecraft, não o horror psicológico de Edgar Allan Poe, não o horror dos mitos e das coisas como o de ontem da mão do Maupassant, mas o horror real, aquele que não está na literatura, ele está na vida realmente. Esse é muito perigoso. E não tem nada a ver com literatura. Boa noite. E feche a janela.